Assim como nós fizemos com o Xbox Series X, a gente não vai ficar esperando pela Sony para entregar o PlayStation 5. Vamos construir o nosso próprio PlayStation 5 aqui, para ter uma ideia de que nível de performance ele pode entregar e quanto custa fazer essa brincadeira. Asus TUF Z490, a primeira placa-mãe fabricada no Brasil para o mais novo chipset da Intel. Essa mainboard para a 10ª geração Core traz componentes de alta qualidade e durabilidade, com suporte a tecnologias de ponta como o USB 3.2 e o Thunderbolt 3. Saiba mais no link na descrição desse vídeo. Ok, vamos começar pondo a mão à obra e montar esse computadorzinho. Então vamos peça a peça, assim como nós fizemos com o Xbox, tentando fazer o que der de mais semelhante no mundo dos PCs, comparado com o hardware que nós vamos ter disponível no console da Sony, que chega só no final do ano. Então, para começar, para ter algumas das tecnologias mais recentes, a gente tem que começar por uma plataforma high-end e recente. E é por isso que nós vamos usar este cara aqui. A placa-mãe tem que ser uma X570, ou pelo menos um chipset recente da AMD, porque nós precisamos de suporte a algumas tecnologias que vocês vão ver logo mais para frente. Então é por isso que nós estamos com esse modelinho, modelo TUF Gaming da Asus, uma X570, voltada para processadores, obviamente, da linha AMD. Por ser um chipset high-end, ele não é muito baratinho, então, independente das opções que você procurar, baseado em X570, são modelos caros. Então nós temos algo na casa aí, aqui já começamos com um gasto aí na casa dos R$ 1.500 para montar o nosso PC. Bom, essa aqui é a nossa plataforma, é daqui que a gente começa para conseguir pôr as próximas peças. Então, o processador do PlayStation, ele também é baseado em Zen de 2ª geração, processador AMD Ryzen, e também é um octa-core, só que um pouquinho diferente do Xbox. O Xbox tinha 8 núcleos, 16 threads numa configuração, mas você podia também ter só 8 threads e subir a frequência, se não me engano, para 3.6, alguma coisa assim. O PlayStation vai ter frequências variáveis com o topo até 3.5. Para a gente recriar isso, a gente pode partir para um cara como este aqui. Este é o Ryzen 7 3800X, serviria um Ryzen 7 3700X, mas aqui no Adreno a gente só tem o 3800X, nós vamos com este cara aqui. E ele tem a configuração 816 e frequências bem mais altas que os 3.5. Então o que eu vou ter que fazer aqui, na verdade é um downgrade. Eu vou ter que pegar, mexer nas frequências dele e fazer ele operar em frequências mais baixas para ficar mais próximo do que os consoles, a forma como o PlayStation vai operar. Para o sistema de resfriamento, bom, o PlayStation já temos o design dele, já foi mostrado. Eu acho que a gente vai estar um pouquinho melhor que ele em questão de resfriamento. Primeiro porque um gabinete de um PC tem muito mais espaço e mesmo usando um cooler box da AMD, ele possivelmente vai ser mais robusto do que a solução que vai ter que brigar com o espaço disponível dentro do console. Vamos usar o cooler box da AMD, que já vai dar conta da nossa bancadinha e do aquecimento do nosso CPU, que inclusive vai estar com downclock. Com isso, galera, a gente adiciona um preço de mais ou menos R$ 2.100, que é quanto custa um Ryzen de 3ª geração, 8 núcleos, 16 threads. Estou falando do 3700X, não é nem o 3800X que a gente está usando aqui, mas podia ter usado o 3700X, ele ia dar conta das frequências. O próximo aspecto é o que eu vou ter mais dificuldade de imitar, né? O processador é um dos mais fáceis, é a mesma microarquitetura, 8 núcleos, 16 threads, tranquilo, a gente consegue fazer muito parecido com esse Ryzen 7. Memórias não. Memórias, a estrutura do console é bem diferente, porque eles trabalham com memórias unificadas para o processador e para o chip gráfico. O PlayStation 5 vai contar com memórias da tecnologia GDDR6, um total de 16 GB, disponível aí tanto para o chip gráfico quanto para o processador. Aqui a gente vai ter que fazer como os PCs gamers domésticos são. Nós temos as memórias que são para o processador, DDR, e nós vamos ter as GDDR dedicadas na placa de vídeo. Para tentar manter um bom nível de performance, nós vamos com um total aí de 16 GB em 2 módulos, de 8 GB operando na tecnologia DDR4 a 3.200 MHz. Então eu não consigo ter a velocidade do GDDR6, que é muito rápido, vou tentar dar um bom DDR4 e torcer que a gente não fique muito atrás nesse aspecto. Esse kit até, considerando várias das peças que nós vamos colocar aqui, não é tão caro. Você consegue aí para uns 800, 900 reais, você monta um kit de 16 GB em alta frequência. Eu sei, mais ou menos barato, não estou dizendo que isso aqui é barato, eu estou dizendo que dentro do que eu vou pôr aqui, isso aqui até que é barato. Próxima tecnologia que nos fez ter que usar uma plataforma X570
é o SSD, que é uma das grandes novidades dessa geração. Nós vamos ter muito mais performance no armazenamento dos consoles. E é outro lugar que eu não alcanço o que tem disponível no PlayStation. O PlayStation 5 ele vai trazer um SSD, operando no protocolo mais recente, PCI 4.0, mas uma tecnologia própria da Sony, que eles vão trabalhar ali, e vão trabalhar com compressão. Então, através dessa compressão, a Sony promete entregar até 9 gigabits por segundo de largura de banda. Eu não consigo isso nem com a melhor tecnologia que a gente tem disponível no PC. Mas vamos com o que tem de melhor, vamos tentar chegar o mais perto que der, e é por isso que vai entrar em ação este carinha aqui. Este é um SSD operando no protocolo PCI 4.0 e NVMe, que chega até mais ou menos uns 5 gigabits por segundo. Então é um pouquinho mais rápido até que o Xbox em performance bruta, mas o Xbox também consegue fazer compressão de dados. É bastante rápido, tá, galera? Eu sei que o PlayStation está fazendo isso aqui, não, isso aqui é muito rápido, porque muitas das pessoas estão acostumadas, mas realmente a tecnologia dos consoles, o destaque deles é essa compressão e essa largura de banda absurda. Vamos ver o que 5 gigabits conseguem fazer. O que eu sei que eles conseguem fazer, além de performance, é um estrago no seu orçamento. Porque 1 terabyte de capacidade de um SSD nesse perfil eu encontrei na casa até de R$2.000, R$2.500, ou seja, tá bem cara essa tecnologia ainda, até por ser novidade e tudo mais, mas conseguir 1 terabyte, que é o que o PlayStation vai trazer de armazenamento, dá uns R$2.500. Então, bora instalar. Beleza, M.2 devidamente instalado, é uma belezinha, é tão compacto, mas tem muito espaço e muita performance. Nosso próximo cara é a estrela de um PC Gamer, é a placa de vídeo. E aqui nós temos talvez a principal diferença. Se vocês viram o vídeo do Xbox, vocês viram que basicamente eu montei o Xbox Series X até agora. O mesmo perfil de hardware que eu havia montado naquele vídeo. Aqui o que muda é a placa de vídeo, porque nós temos a maior diferença entre os dois consoles. O Xbox Series X usa um total de 52 unidades de computação baseada no RDNA 2, segunda geração dessa microarquitetura da AMD. Enquanto que o modelo da Sony ele é um pouquinho mais econômico, é um chip menos robusto e opera com 36 unidades computacionais. Eles também têm uma diferença de frequências, isso faz com que os teraflops não sejam, a performance em teraflops não seja tão diferente assim. O Xbox Series X tem 12 teraflops, enquanto o PlayStation está ali na casa dos 10 teraflops quando ele atinge o máximo de performance dele segundo a Sony. E não consigo montar isso com a AMD. A AMD está nos prometendo há muito tempo uma placa Radeon, que até a gente apelidou aqui na Adrenaline de Navizona, né, baseada na microarquitetura Navi, mas com chip grande. E a Navizona já apareceu até em calls do Analisa Sul com seus acionistas, mas a gente ainda não viu esse modelo high-end da empresa no mercado. E outro problema é que as placas Navi não têm hardware dedicado para Ray Tracing. E o PlayStation vai ter esse hardware. Então o único jeito de a gente tentar recriar essa experiência é ir para os lados da concorrência e cria vários problemas. O primeiro deles é uma microarquitetura muito diferente. Então a gente não consegue fazer comparações diretas. Mas vamos tentar, dentro do possível, recriar um pouco dessa experiência. Então, para fazer uma boa equivalência da redução que foi da performance do Xbox Series X para o PlayStation 5 e da nossa bancada que a gente montou para imitar o Xbox Series X e essa bancada que a gente vai imitar o console da Sony, nós vamos descer da 2080 Super, que era uma placa aí na casa dos 11 teraflops de performance em precisão FP32, para este cara aqui. Esta é a RTX 2070 Super, ela está na casa dos 9 teraflops de performance, vai ter, como vocês podem ver, uma certa equivalência nessa redução de desempenho, só que é bom lembrar, galera, são microarquiteturas diferentes, não é bom usar só teraflops de referência, mas como não deu pra gente montar uma bancada com RDNA, e acho que se eu pedisse para AMD eles não iam mandar um produto não lançado pra gente tentar imitar, então nós vamos com este que é provavelmente o melhor equivalente que a gente consegue montar para esse sistema. E ele conta aí com memórias GDDR6, aquela que eu falei que o PlayStation usa, com um total de 8 GB. Mas, de novo, nós temos uma arquitetura diferente. Temos 16 DDR4 dedicados para o sistema, temos 8 GDDR6 dedicado para o chip gráfico operar. Então são arquiteturas diferentes, mas estou fazendo o que dá. Vamos montar então ele aqui. E essa placa sobe o orçamento bastante. É o nosso componente mais caro, e acho que não pega ninguém de surpresa, mas nós temos aqui um cara que está na faixa aí dos R$4.300, alguns dos preços mais competitivos que eu encontrei estão por aí. Então pode ver que isso sobe bastante o nosso orçamento para montar esse nosso PC Gamer. Ok, galera, nossa bancada está montada, vamos para os testes e com isso aqui nós temos um orçamento total
de 11 mil reais. Então, não tá fácil montar um hardware semelhante. O dólar não ajudou em nada, como vocês podem imaginar, mais a pandemia. Ele não ficou tão diferente que o nosso console que a gente havia montado para montar o Xbox Series X. E detalhe que ele tinha uma placa melhor. Mas é que no intervalo a gente ia fazer um vídeo e o outro, os preços pioraram. E o resultado é que a gente tem uma máquina que é pior do que aquela e custando igual. E assim, eu espero que os consoles consigam nos entregar isso por um custo menos assustador. Bom, já que a gente criou o monstro, vamos ligar ele e vamos ver qual é o nível de desempenho que ele entrega. Bom, galera, nossa bancada está ali montadinha aqui atrás de mim, está pronta, operando e também está configurada. E por isso que eu já vou mostrar para vocês as pequenas mudanças que a gente fez. Então, a principal delas é realmente o controle do processador. Então, como o PlayStation vai ter a frequência variável, mas vai até 3.5, nós colocamos os nossos 8 núcleos do 3800X, porque ele sobe bem mais que isso, né? Colocamos todos eles a 3.5. Então, em teoria, a gente aproximou um pouco de como vai funcionar o PlayStation, mas o PlayStation vai oscilar, então às vezes ele vai baixar um pouco as frequências. Então, em teoria, a nossa bancada está funcionando um pouquinho melhor do que o PlayStation, porque ele está mantendo os 3.5 em todos os núcleos o tempo todo. Não é idêntico, mas é o mais próximo que a gente consegue chegar, já que eu não sei o quanto o PlayStation também vai oscilar essas frequências para baixo. E segundo, bom, é um jeito de a gente compensar o fato de que as nossas memórias são mais lentas do que a memória que o PlayStation vai ter. Então, se por um lado a gente está com umas frequências melhores no processador, isso vai ser compensado um pouquinho pelas nossas frequências, nossa velocidade de comunicação com as memórias um pouco mais lenta do que provavelmente vai acontecer na tecnologia que a Sony vai usar em seu console. E vamos jogar vou jogar 2 games e estou dando preferência de novo, assim como a gente fez naquele teste do Xbox, em games que tem suporte a Ray Tracing. Então, vamos lá jogar. Bom, galera, para o nosso primeiro teste, eu vou dar uma olhada em Wolfenstein Youngblood, escolhendo esse jogo pelo suporte ao Ray Tracing e porque a gente testou também quando montou aquela máquina equivalente ao Xbox Series X. Quero ver o quanto vai mudar a performance por a gente ter trocado uma 2080 Super, que foi a GPU que a gente usou naquele teste, versus a 2070, e os consoles quando forem lançados vão ter essa diferença também. O Xbox tem mais teraflops de performance, tem mais performance bruta, então essa nossa descida de degrau vai acabar representando também um pouco a diferença de capacidade desses dois consoles de rodar os games. Como eu tinha feito no Xbox, eu comecei configurando o jogo em 4K na qualidade alta. E alguns detalhes rápidos da configuração. A gente vem aqui nas configurações avançadas, eu estou usando Ray Tracing, lembrando que temos hardware que vai acelerar Ray Tracing também no PlayStation. E eu liguei um recurso que é da NVIDIA, que é o computação assíncrona, isso aí também já não é só uma questão de NVIDIA, mas esse aqui sim é da NVIDIA, NVIDIA Adaptive Shading. Este cara é uma tecnologia da NVIDIA, mas que os novos consoles vão trazer um equivalente, que é aquela capacidade do console entender qual parte da cena precisa de mais poder de processamento e qual parte da cena não precisa tanto assim, e tornar a renderização mais eficiente. Então não é exatamente essa implementação que os consoles vão ter, mas eles vão ter algo mais ou menos nesse nível. Vou dar um continuar jogo para a gente ver o que um PCI Express 4.0 consegue entregar em tempos de carregamento. Então valendo. Talvez não era essa tela ainda. Espera aí, é ser anfitrião. Ninguém pode entrar. Agora sim, 3, 2, 1, valendo. Eu acho que uns quase 10 segundos. Bom, o timer vai conseguir mostrar isso melhor. Foi bem rápido o carregamento. Mas lembrando que nós temos aquela diferença entre a performance do PlayStation, que vai ter além de ter um SSD mais rápido, ele vai ter uma tecnologia de compressão que vai aumentar a largura de banda, a quantidade de dados que vão trafegar. Então, nós estamos vendo promessas aí de carregamentos aí na casa de 2 segundos, às vezes das fases ou coisas assim. Vamos ver o quanto eles vão conseguir acelerar. Essa fase toda carregou rápido. Mas ainda não temos o nível de otimização que potencialmente os consoles de próxima geração vão trazer. Bom, aqui nós começamos a ver um pouquinho das diferenças de performance, mas até que não foi tão grande. Eu tô sem munição dessa arma. Eita. Deixa eu ver o que eu tenho de armas e o que eu tenho de munição nelas. Bom, um pouquinho disso aqui. Não tá indo tão mal, hein? Porque eu lembro que quando a gente jogou com o Xbox, ele estava também alcançando algo um pouco acima desses 43 quadros. Eu lembro que ele chegava... Mas também era na faixa dos 40. Então a diferença de uma 2080 Super para uma 2070 Super não está sendo tão grande assim. Gente, não fiz quase nada de dano aqui. Eita, não. Nossa, nem comecei a fazer dano nesse cara. Acho que eu vou mudar minhas prioridades.
Olha, eu consigo jogar com uma média aí na casa dos 40 quadros já. Em 4K. Claro que aqui nós estamos com um jogo muito leve. Implementação da Vulkan... deixa eu mudar o plano aqui. Implementação da Vulkan em Wolfenstein é excelente demais. Ô, potaria! Diz que eu tenho outra arma. Tem. Ah, eu caí. Me ajuda! Aí, valeu. Não, como é que pega essa arma que eu não lembro? Aqui, montar. Agora vai. Iha! Me ajude se você não ficar na frente, né, moça? Você tá dando bem menos dano do que eu achei que essa arma ia dar. Quebra o treco. Aí. Resolvido. Sobrou alguém? Ah, sobrou aquele ali. Minha arma não vira bastante pra pegar ele, eu acho. Nossa, eu apertei tanto botão pra tentar pegar aquela arma que eu tô segurando uma lanterna agora. Tô já no grito aqui das armas já. Bom. Foi. Ah, alguém foi lá pegar essa arma de novo. Nossa. Ok. A taxa de quadros na casa dos 40 não é ruim. Não é uma taxa de quadros ruim. Mas não é algo, para quem quer jogar 60 quadros, não é um mundo ideal. Agora o detalhe é que você vê como a gente tem o Ray Tracing em ação. Nós temos sempre sombras realistas, né? E reflexos realistas em relação às cenas. Então você olha os vidros, sempre vai fazer sentido o que tem, por exemplo, até na própria arma aqui. Se eu chego aqui, tem aqueles balãozinhos ali. Consigo mostrar bem. Até no reflexo da própria arma a gente consegue ver, ó. Dá pra ver a Sophie passando aqui atrás de mim. Essa coisa que não dava para fazer na rasterização é o tipo de recurso que a nova geração de consoles, por ter acelerado o Ray Tracing, vai conseguir fazer esse tipo de recurso, esse Ray Tracing híbrido aqui, que em algumas partes da cena conseguem usar essa técnica mais avançada de rasterização. Não foi mal, ele ficou numa performance próxima do que a gente teve quando testou com a 2080 Super e tentando fazer um equivalente ao Xbox. E é meio que o que a gente espera. Por mais que tenha uma diferença de teraflops entre os dois consoles, a gente não espera um salto gigantesco da performance dos dois. Então, a experiência do Xbox, provavelmente você vai conseguir ter uns filtros um pouquinho mais aqui ou ali, mas em alguns casos você não vai ter tanta diferença assim na parte gráfica. Antes da gente testar mais um game, a gente tem uma outra tecnologia que eu quero experimentar aqui, mas aí que nós já vamos para algo específico da NVIDIA. Então, nós temos que... eu poderia, por exemplo, algo que potencialmente os consoles vão fazer é trabalhar com resoluções não necessariamente no 4K. Então vou aplicar aqui o 2560 por 1440, 1440p. Pode ser um recurso para quando você quer pôr Ray Tracing e gráficos pesados e manter a taxa de quadros, por exemplo, mirando 60. Ó, a gente já ficou com folga. Só de não renderizar o jogo mais em 4K e trazer para 1440 é uma redução bastante grande na resolução. Talvez você pode achar um meio de campo. Mas já passou a ter performance suficiente. Então, dependendo do jogo, se for mirar mais na qualidade gráfica, quiser abusar de filtros como Ray Trace, pode fazer essa solução. E tem a outra, que essa é a solução que a NVIDIA tem, e ainda não sei se os consoles vão tentar fazer algo no estilo. A gente já viu os consoles usarem algumas técnicas de upscaling. Quem sabe eles podem tentar alguma coisa um pouquinho mais avançada, que é o recurso do DLSS no caso da NVIDIA. Então, deixa eu pegar aqui. Ah, tá o Adaptive Shading tem que estar desligado para eu poder ligar o DLSS. Ligado. Tomara que eu não precise reiniciar para a gente testar isso. Qualquer momento agora. Aí. Isso aqui é o Deep Learning Super Sampling. É um recurso da NVIDIA em que eles usam partes do hardware dedicado a pegar a imagem num tamanho menor, renderizada num tamanho menor e ampliar para um tamanho maior. E aí pode ver que a nossa taxa de quadros está até melhor do que quando a gente reduziu para o 1440p. Esse é um recurso das RTX. Nós temos dentro de, por exemplo, o DirectX 12 tem um recurso que é o DirectML, que é o Direct Machine Learning, que em teoria nós teríamos um protocolo aberto para desenvolver isso, mesmo em hardware Radeon, mas a gente ainda não viu a AMD brincar disso. Mas isso aqui dá uma dimensão para vocês de tá em 4K, o resultado final é bom, a gente já fez vários comparativos aqui do DLSS da NVIDIA, dá para você criar um efeito muito bom renderizando no tamanho menor e usando o aprendizado da máquina para ampliar a imagem. E aqui nós temos 4K a mais de 60 FPS no caso aqui do Wolfenstein. Falta saber se os consoles vão saber fazer umas brincadeiras que nem essas aqui que as RTX fazem.
Vamos testar mais um game. Galera, o próximo jogo que eu quero mostrar pra vocês é Control. É um jogo bastante pesado, a gente viu ele foi difícil de ser rodado em muitos computadores e que também tem Ray Tracing numa implementação já bastante recente. Também tem o DLSS numa implementação bastante recente, a gente já testou isso. E tá aqui pra gente experimentar outro jogo bastante pesado em gráficos e desafiar o hardware que a gente tá testando por aqui. Então eu tô com o preset todo no alto, assim como o Ray Tracing que também tá no alto. E vamos começar os testes fazendo aqui em 4K. Novamente, vamos lá testar o tempo de carregamento. Então, 3, 2, 1. Olha, isso pareceu muito bom. Isso pareceu muito rápido. Gostei desse tempo de carregamento. Agora, au, essa taxa de quadros. Au. Au. É. Eu acho que você colocar 4K e mandar no talo Control é um pouquinho demais. Bastante demais. Eu acho que essa é uma situação que vai acontecer. Tem muito potencial de acontecer nesses novos consoles. Achar que o jogo vai jogar nas configurações mais altas em 4K e vai atingir 60 quadros não vai ser o caso. Provavelmente você vai ter que mirar alguma coisa intermediária. Então, sei lá. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se o Ray Tracing é quem tá pesando demais. Vou zerar o uso dele. Não, vamos pôr ele no médio. Vamos ver se isso alivia o suficiente. Subiu respeitavelmente, mas a gente ainda está procurando um gameplay na casa dos 30 quadros. E nem isso ainda, né? Bom, acho que aqui vai ser aquela situação que eu havia mencionado antes. Para games que você queira mandar ver na parte dos gráficos, né, usar a qualidade mais alta, não necessariamente a renderização em 4K é a melhor alternativa. Então, sei lá, vou renderizar de novo em 1440. Agora a gente consegue mirar 1440p 30 quadros. Aqui é aquela situação que provavelmente um pouquinho mais de teraflops ia ajudar o Xbox Series X e se nós estivéssemos usando a 2080 Super aqui, subir um pouquinho mais essa performance, mas também não seria o bastante. Nossos gráficos acho que estão meio bugados porque eu fiquei descarregando o jogo. E sem falar essas vozes do além, né, que esse jogo é jogo de louco. Nossa, o Ray Tracing foi pro saco por causa do meu carregar e descarregar essa fase. Aqui então o jeito é... Para esse jogo alto, com Ray Tracing no alto, você mira 1440p e tem uma experiência a 30 quadros. E a gente já tem visto algumas desenvolvedoras falarem em 30 quadros. Apesar de todo o potencial dos consoles, principalmente na parte de processador, a gente testou no Xbox Series X. Essa configuração aqui de processador empurra o Warzone a mais de 120 quadros com folga e provavelmente o PlayStation também vai ter essa situação. Para games em que o foco é os gráficos, como está acontecendo aqui, aí você tem que encontrar um balanço entre qualidade, resolução e taxa de quadros. Bom, vamos aproveitar de novo o fato de nós estarmos com uma placa RTX. Eu vou brincar de novo com o DLSS. Então, vamos ligar o DLSS, vou renderizar em Quad HD. E aí nós temos um resultado que o port positivo trouxe de novo. O gameplay nosso é viável na casa dos 30 quadros. E dessa vez, vocês, principalmente quem está vendo o vídeo em alta resolução, deve ter sentido que o resultado final é melhor do que quando eu estava lá renderizando em Quad HD e esticando, usando aí a tecnologia de Deep Learning da NVIDIA. Tá conseguindo manter ainda um vídeo final em 4K com uma boa definição. Agora eu quero testar outra coisinha. O chato não é carregar a fase. O chato de você lidar com HDs, muitas vezes, é ter que esperar carregar a fase de novo depois que você morreu. Você já está irritado que você morreu. Ainda por cima, você ainda tem a frustração dupla de que você vai ter que esperar para tentar de novo. Então, deixa eu dar uns tiros só para dizer que eu não tô apanhando de graça. Mas deixa eu morrer. Aí. Eu quero sentir como é que é o carregamento da fase de novo num PCI Express 4.0. Sendo que isso é um dos principais problemas de controle, tá? O carregamento, muita gente reclamou dele. Nossa, leva quase o mesmo tempo que recarregar a fase inteira. Não sei se vocês perceberam. Não foi muito diferente o tempo. Eu não estava com timer aqui na edição, vamos colocar. Mas carregar o jogo do zero a fase e morrer para tentar de novo é bem parecido. Então não é à toa que o pessoal se irritou.
Bom, galera, esses foram os nossos testes aí com o nosso não sei esperar a Sony, quero montar meu PlayStation 5. Muito do que tem aqui, é claro, a gente teve que fazer associações o mais próximo possível, tentando buscar algo mais próximo que desse, mas é claro que as arquiteturas vão ter bastante diferenças, vão ter muitas otimizações que a gente não consegue fazer no PC, mas várias das tecnologias a gente já tem um gostinho nos hardwares disponíveis que tem no PC hoje, então Ray Tracing, algumas implementações a gente já consegue brincar um pouquinho aqui, e aqui a gente tem uma ideia de que os consoles de nova geração, eles não vão conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, então você não vai ver 4K 60 frames Ray Tracing, mas ao mesmo tempo eles têm um conjunto de peças que vão conseguir fazer muita coisa. Então quando você quiser um Warzone rodando em altíssimas taxas de quadro ou outro jogo competitivo, tem processador para isso, tem GPU para isso. Quando você quiser uma história muito imersiva com gráficos muito realistas, e não necessariamente precisa altas taxas de quadro, talvez mire a 30, talvez mire a 60, você vai ter isso, vai rodar em 4K, vai rodar em Quad HD, vai ver qual é a resolução, talvez 1800p ali no meio do caminho. Então, a grande graça desses consoles eles são muito mais robustos e eles vão ter uma versatilidade muito grande em buscar coisas que hoje a atual geração está muito presa, por exemplo, aos 30 quadros por causa da performance do processador. Temos algumas limitações que vão sair e a mais importante delas, sem dúvida, é o HD. Control ainda demorou um pouquinho, como vocês viram, a recarregar a fase, mas nem se compara se o jogo tivesse instalado no HD. E quem jogou Control e sabe o quanto é frustrante morrer, não porque você morreu, mas porque você vai ter que esperar a fase carregar de novo. Galera, para mais testes, é só acompanhar aí o nosso canal do YouTube. Para quem quiser ver a versão do Xbox, também tá por lá. Procura Xbox Series X no nosso canal, que provavelmente vocês vão ver nosso artigo montando o PC e jogando com ele. E para mais testes com hardware, assina adrenaline.com.br que vocês ficam sabendo quando o nosso próximo vídeo for ao ar. Até a próxima. Tchau, tchau!